Oi, gente. Hoje, para o nosso Clube de Leitura Clássicas sem classe, como leitura complementar, eu falo do livro Escritoras Silenciadas, Narcisa Amália, Júlia Lopes de Almeida, Albertina Berta e as Adversidades da Escrita Literária de Mulheres, da professora Ana Fedres, livro publicado em 2022 pela editora Macabé. Já falei dessa editora que tem feito um trabalho muito interessante nesse campo de publicação de mulheres. Já falei de outro livro dessa editora, O Arte e Teimosia, da Anelisa Ribeiro. Esse livro, Escritoras Silenciadas, vem acompanhado de um caderno de anexo, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Por que eu estou mencionando esse livro agora? Porque a professora Ana Fedres vai dar um aulão sobre a Narcisa Amália e todos os recursos arrecadados nesse aulão serão destinados ao Rio Grande do Sul. É uma boa oportunidade para conhecer Narcisa Amália e ajudar Rio Grande do Sul nesse momento. Serão disponibilizados 2 horários para o aulão, então isso também de acordo com a sua disponibilidade de horário, você pode se adaptar. Tem um aulão que vai ser realizado no dia 16 de maio às 16 horas, o outro será realizado no dia 17 de maio às 11 horas, e a aula será gravada, tá? E é online, é um evento online. Então, né, vamos participar aí dessa iniciativa da professora Ana Fedres. Nesse livro, ela vai reunir textos que ela produziu durante o ano de pesquisa na Fundação Biblioteca Nacional e alguns textos posteriores, né, que deram continuidade a esse estudo, e textos que já foram publicados, alguns como artigos ou partes de livros, né, prefácio, introdução, pós-fácio, enfim, capítulos. E o objetivo desse projeto de pesquisa dela era, primeiro, dar maior visibilidade a escritoras oitocientistas, reconhecer o valor da obra dessas escritoras e, eventualmente, inseri-las em um novo cânone literário brasileiro a ser reescrito, enfim, e traçar essa trajetória pela qual essas escritoras foram silenciadas no cânone atual. Ela vai, nesse livro aqui, traçar um panorama, então, de 3 escritoras que ela selecionou do Entre Séculos no Brasil, e que tiveram muita repercussão na época em que viveram e produziram e que foram posteriormente silenciadas pelo paradigma literário brasileiro. Ela vai fazer um levantamento biográfico e bibliográfico dessas escritoras, vai analisar obras dessas escritoras, rastrear a participação dessas escritoras em seu meio cultural, principalmente na imprensa carioca da época, e analisar o teor e o impacto da produção cultural dessas escritoras naquela época, né? O que elas escreveram, quanto escreveram, como publicaram, onde escreveram, qual o público lia essas obras, como eram lidas, com quem essas escritoras dialogavam. Tudo isso vai ser traçado pela Ana. E aqui, nesse aspecto da obra, ela se coloca diretamente em diálogo com a obra Vidas de Romance, da Maria de Lourdes Eleutério, que eu já mencionei aqui em alguns vídeos passados. E, além disso, ela vai avaliar o teor literário, o valor estético da obra produzida por essas escritoras, né? E não só isso, não apenas valor literário estético, como também valor histórico, valor político, valor documental, enfim, dessa produção intelectual dessas mulheres, tendo em vista buscar retraçar esse itinerário pelo qual elas foram silenciadas, apagadas da historiografia literária brasileira, o que vai exigir da pesquisadora também uma reinterpretação dessa historiografia oficial e desse silenciamento desse itinerário, né? Compreender os mecanismos literários e sociais e políticos que levaram ao apagamento dessas escritoras. E a pergunta é: há motivos literários e paraliterários, né, para essa exclusão? Há motivos literários e paraliterários que atuam aí na definição do que a gente chama de cânone, tá? Então essas são as perguntas que vão nortear a Ana nesse trabalho. Como se deu o processo de escolha dessas 3 autoras? Primeiro, elas tinham que ser escritoras nascidas no estado do Rio de Janeiro e que publicaram na imprensa carioca no Entre Séculos. Depois, escritoras que se destacaram no cenário literário e intelectual, principalmente na imprensa do Entre Séculos brasileiro. E terceiro, que são escritoras de diferentes perfis literários. Então ela escolheu uma escritora poeta, que é a Narcisa Amália,
uma escritora romancista, que aí foi a Albertina Berta, e uma escritora representativa da crônica, né, uma cronista, que foi a Júlia Lopes de Almeida, que também é romancista, mas aqui foi analisada no seu aspecto como cronista. E o foco da pesquisa da Ana foi realmente analisar a imprensa, os periódicos da época, né, o levantamento da participação dessas autoras na imprensa carioca, nesses periódicos. Não só isso, a produção literária dessas escritoras dentro desses perfis literários selecionados, e rastrear como foi a recepção dessas autoras, né, das ideias delas, das obras delas, das publicações delas. E a intenção da autora é mostrar realmente que essas escritoras primeiro existiram, produziram, fizeram sucesso, foram bem recebidas por público e crítica do seu tempo, e então analisar o motivo pelo qual escritoras que tiveram tanta participação intelectual, foram tão bem recebidas na sua época, foram posteriormente apagadas da historiografia oficial e sequer incluídas no cânone. Tá dando muito reflexo aqui na capa do livro, porque eu encapo meus livros, né? Voltando aqui. Para quem quer uma introdução a essas três autoras e essa questão do silenciamento de autoras ou oitocientistas em geral no Brasil, esse livro é muito bom, mas eu acho que assim, a cereja do bolo, o ponto mais forte desse livro para mim, mais gostoso, foi quando a Ana Friedrich vai se posicionar sobre essa questão do apagamento e vai estudar, vai retraçar esse itinerário de silenciamento, né? E vai analisar os motivos do apagamento, o que envolve também investigar o que foi esquecido e o que foi lembrado, né? O que foi deixado de lado, apagado, silenciado, em comparação com aquilo que se tornou paradigma, que se tornou cânone. E aí isso vai levar a um levantamento de fatores que levaram um autor ou uma obra, primeiro, a ser estabelecido como uma referência canônica, e, segundo, a aplicação desses critérios, desses motivos que nortearam a escolha de escritores canônicos, a aplicação desses critérios e motivos às escritoras que não entraram no cânone, que foram excluídas, que foram silenciadas, né? E como se dá a aplicação desses critérios. E aí já dá para observar que há um relativismo estético quando se trata de analisar obras escritas por mulheres, coisa que a gente já vem discutindo aqui nos outros livros que eu mencionei aqui, principalmente em Encantações, da Norma Telles. E não só os critérios norteiam a interpretação de uma obra, mas a interpretação dos próprios critérios na hora de aplicação dos mesmos a uma autora envolve uma grande gama de subjetividade e de escolhas por parte do intérprete. E como essas escolhas são relativas e como elas se dão de forma diferente quando se trata de um escritor e de uma escritora, pelo menos naquele tempo. Então, para mim, o forte desse livro é quando a Ana vai realmente analisar os fatores que levaram ao silenciamento dessas escritoras, o que vai exigir da pesquisadora uma discussão do que significa história literária, historiografia literária, cânone e clássico, né? Quais fatores influenciam na composição de uma história, de um cânone? E quando a gente trata de cânone, sempre tem aquele grito, né, de pessoas, nossa, tá querendo nivelar por baixo, acabar com o cânone, blá blá blá, quando na verdade não, né? O que a gente quer questionar é o tratamento do cânone como se fosse um telefone sem fio. Quando você questiona o cânone, isso apenas o reforça, porque isso reforça a ideia da necessidade, da importância dessa base formativa literária, ou seja, da existência de um cânone. Então, se você realmente dá valor a um cânone, é preciso que você esteja em constante questionamento com esse cânone, não simplesmente o trate aí como um telefone sem fio, uma repetição de obras e de eventos que você simplesmente aceita como tais, né? E aí tá, dei essa viajada na maionese, voltando aqui. E questionar o cânone significa também recompor a compreensão de como se deu a formação literária, mas não só literária, política, social, de uma comunidade por meio do registro do que ficou na sua história literária, mas também o registro do que foi deixado de lado. O registro das lacunas nessa história e nessa história literária. Então, para se pensar a reescrita de um cânone, a reescrita de uma história literária, é preciso entender primeiro o processo pelo qual essa história é construída, essa história é escrita. E isso tem como corolário entender também o processo pelo qual as lacunas se formam, os silenciamentos se formam, os apagamentos acontecem, né? Isso vai envolver uma coisa que eu já discuti aqui também, principalmente quando eu falei no livro Refazendo Nós, né, da editora Mulheres, coletânea de ensaios. Isso vai envolver também repensar metodologias de pesquisa,
olhares de pesquisa e repensar metodologias de concepção de clássicos de cânone e de reescrita dessa história literária. E é nessa seara de repensar metodologias que a Ana vai inserir aqui ao ela conceber a história da literatura como um conjunto de obras e eventos agrupados segundo critérios que não são apenas estéticos, segundo critérios que não são apenas intraliterários, mas também extraliterários, paraliterários. E aqui ela vai pensar a história como um conjunto de recortes que não são apenas literários, recortes estéticos, mas também recortes políticos, recortes temporais, recortes sociais. Então, um conjunto de escolhas do que iluminar e do que deixar à sombra. E aqui eu gosto de acrescentar que quando a gente pensa em valor estético, a gente não está falando de campo estanque, né? Quando a gente fala em valor estético, valor econômico, valor político, valor temporal, valor social, esses campos não são concebidos como estanques, né? Mas eles são vasos comunicantes. Então, muito do que se concebe como valor estético tem elementos políticos, tem elementos temporais, tem elementos sociais. E como é difícil falar disso no concreto, né? Eu acho que muito que se fala de valor estético é no abstrato, mas quando a gente vai para o concreto, a gente vê que, na verdade, esses vasos são mais comunicantes do que a gente pensava. Outro ponto abordado pela Ana é que quem escreve a história, quem monta o cânone, faz escolhas. E aqui eu gosto de acrescentar que essa concepção de cânone quer dizer que não é apenas uma concepção de processo de formação cognitivo, mas envolve uma etapa de cognição e uma etapa de volição, assim como é o processo de interpretação, né? O processo de interpretação não é um processo apenas cognitivo, há um momento de cognição e um momento de volição. Quer isso seja consciente ou não por parte do intérprete, por parte do historiador. E mesmo que seja consciente, quer isso seja deixado transparente ou não por parte do intérprete, por parte do historiador, no caso, né? Então é bom deixar claro aqui que esse processo de escolha ele envolve volição, como a Ana fala, envolve desejo. E lembrar também que a história, como esse conjunto de obras agrupadas segundo esse desejo, ela também é definida não só pelas obras e eventos aos quais se lança luz, mas por suas sombras, por suas lacunas. E são essas lacunas e essas sombras que vão trazer à tona essa intenção organizadora de quem escreve essa história, que vão trazer à tona esse desejo, né? Que vão trazer à tona essa vontade, esses elementos subjetivos. Então a Ana vai trazer aqui pra gente uma concepção de história, e de história da literatura especificamente, como um enredo, uma concepção narrativa de historiografia. Então a história da literatura é um discurso feito sobre uma determinada produção, sobre um determinado conjunto de eventos e de obras. E há então, portanto, nessa construção, a escrita de um enredo que é imposto a essa produção, a essas obras, a esses eventos, que são organizados na forma de uma narrativa, na forma de uma história. E essa narrativa é orientada por um conjunto de desejos, de emoções, de vontades, de intenções de um narrador, que é o historiador. Então nós temos essa figura do narrador, de um sujeito que enuncia a história, um sujeito enunciador, que faz escolhas, não apenas atos de cognição, mas atos de vontade, faz escolhas. Então há aí uma subjetividade subjacente a esse processo de construção da história da literatura. E há aí, então, uma intenção, um desejo, uma intenção organizadora desse sujeito subjacente ao processo de escrita dessa história. E aí muitas perguntas podem se fazer, né? Quão consciente ele é desses atos volitivos, desse desejo, dessa intenção? E se ele é consciente, quão transparente ele é para o seu leitor com relação aos motivos pelos quais determinadas escolhas foram feitas, né? Determinadas ênfases foram feitas, determinadas omissões foram feitas.
Então, o processo de formação de uma história literária, que vai desembocar no processo de formação de um cânone ou de uma série de clássicos, de uma escolha de clássicos, esse processo de formação da história, ele é um processo de criação narrativa de uma história que vai envolver recortes. E esses recortes são diferentes perspectivas desse sujeito enunciador, desse narrador. E aí, já fica clara uma concepção de história literária que não é universal e absoluta, né? História é parcial ao ponto de vista e ao recorte feito por esse sujeito, por esse narrador. E segundo, a história é um processo dinâmico, um processo de constante redefinição, de constante reinterpretação dos mesmos fatos, e não só isso, podem surgir fatos novos, novas fontes, novos documentos que vão exigir uma reformulação da concepção inicial da história, como uma reformulação de uma hipótese. Então, cada concepção histórica é uma mera hipótese que pode ser reformulada. E podem surgir também, aqui eu acrescento, novos desejos, novas intenções organizadoras, novas vontades, que são igualmente válidas como as vontades anteriores, como vontades que são, como atos subjetivos que são. Então, o que eu acho a pérola desse livro é o que a Ana trabalha como a construção da historiografia literária. E também quando ela vem dizer que a construção da história literária, ela também vai partir de construções anteriores, vai tomar muito de empréstimo do que foi escrito antes. Isso significa que vai eventualmente reproduzir modelos, reproduzir paradigmas, reproduzir formas de pensar, repetir a mesma coisa, ou como a Zaide Musart falava, vai ser um pouco baseado na mesmice. Um pouco porque esse narrador, esse sujeito enunciador, também se vê na contingência de ter que demonstrar sua autoridade para narrar. E a autoridade é algo que é baseado em autoridades anteriores. É muito difícil quebrar uma autoridade. É por isso que é muito difícil, e aqui eu vou começar a dar minha viajada na maionese, quebrar o que eu chamei, quando eu tratei do livro Revisando Nós, desse ciclo que parece um ciclo interminável de resgatar autoras e depois relegá-las novamente ao silenciamento. Porque é muito difícil quebrar autoridades. É simplesmente mais fácil repetir a história tal como ela foi enunciada em construções anteriores, eventualmente, às vezes até acrescentar uma autora ou outra, assim, como uma coisa paralela, mas sempre acrescentá-la como algo silenciado, de forma a cristalizar essa autora no seu silenciamento, ao invés de quebrar esse silenciamento, né? Então, é um processo de repetição que acaba criando uma ilusão de neutralidade, uma ilusão de que construções que não são naturais são naturais, e esse processo de desnaturalização, ele é difícil até mesmo para o pesquisador que quer resgatar autoras do silenciamento, porque é difícil para nós até mesmo colocarmos essas autoras fora do processo cristalizado no qual elas se encontram, de serem perpetualmente silenciadas, consideradas silenciadas e lidas como silenciadas, até porque esse processo de retirar uma autora do silenciamento exige a mediação do mercado. E às vezes a mediação do mercado acontece com rótulos de marketing que se baseiam na ideia do silenciamento, mas não do silenciamento tal como pesquisado, né? Como um rótulo para vender aquela autora. E isso a cristaliza ainda mais na condição de silenciado. Uma coisa que a Ana fala é que esse processo de dar voz às escritoras, retirá-las do silenciamento, é um processo de resgatar nossa memória social, nossa memória política, nossa memória não só literária. E todo o processo de resgatar o passado, resgatar a memória, é um processo que vai desvelar situações de sujeição, de opressão. Opressão essa que parecia tornar natural aquilo que é meramente arbitrário. Isso também é algo mencionado pela Ana Elisa Ribeiro no livro O Ar de uma Teimosia. E vai desvelar, então, relações de poder e relações de autoridade que se refletem
na forma como esse sujeito enunciador da história vai se comportar, e não só na forma como o intérprete do texto vai se comportar, porque a aplicação de critérios estéticos também se baseia muito em uma noção de autoridade, né? Para discernir aquilo que é considerado literariamente superior e inferior. Isso vai refletir relações de autoridade que se repetem, muitas vezes de forma arbitrária, e vai refletir também questões de opressão que se repete no tempo e questões que foram naturalizadas, mas que são, na verdade, meramente arbitrárias. E perpetuar escritoras em silenciamento e perpetuar repetições meramente arbitrárias, não pensadas, não deixadas transparentes, contribui para a reprodução das mesmas desigualdades, das mesmas opressões que levaram ao silenciamento em primeira instância. Então, esse processo nosso, né, de discutir esses livros e de pesquisar sobre esse tema, ele vai envolver também confrontar pontos de vista desse sujeito enunciador, desse narrador da história, desse historiador, os seus pontos de vista e os seus pontos de cegueira, né? Os seus pontos em que ele vai trabalhar com a memória e o que ele esqueceu, memória e esquecimento, o que ele fala e o que ele silencia. Isso não é só o sujeito enunciador, porque nós, como pesquisadores, nos colocamos na posição de sujeito enunciador também. E nós também temos nossos pontos de cegueira, nossos pontos de esquecimento, nossos pontos de silenciamento. E nós também fazemos escolhas que vão levar a apagamentos e silenciamentos. Então, aqui eu vou começar outra viagem na maionese. Também, e eu já repito isso há muitos vídeos, é preciso que nós, pesquisadores, também tenhamos esse cuidado de desnaturalizar o nosso olhar, né? Até que ponto nós compartilhamos da naturalização do silenciamento que nós estamos a criticar? Até que ponto nós compartilhamos dos paradigmas históricos, literários, que nós estamos a pensar que estamos criticando, e talvez não. Talvez estamos apenas reproduzindo e cristalizando de uma outra forma o mesmo tipo de silenciamento, né? E aqui eu pergunto se a perpetuação de uma autora no seu silenciamento, se há uma intenção organizadora subjacente a essa perpetuação, mesmo que seja uma intenção inconsciente, né? E até que ponto há uma reprodução do paradigma que produziu esse cânone, até mesmo no nosso olhar de pesquisador que tenta quebrar esse cânone, que tenta reescrever esse cânone, né? Esse cânone. Até que ponto o nosso olhar é orientado por esse cânone, por esse paradigma. E é possível questionar o desejo, questionar a volição, questionar essa intenção organizadora subjacente como fundamento organizador da escolha de um cânone, da escrita de uma história, né? Até que ponto é possível questionar o desejo? Até que ponto a gente pode colocar desejos uns acima dos outros, né? E aqui vai entrar também uma concepção, talvez, de elementos objetivos que vão entrar no jogo para que a gente possa questionar elementos subjetivos. Veja que são vasos comunicantes, como eu disse. A gente pode questionar, até que ponto a gente pode questionar o desejo, com base em quê? Com base em quais critérios, subjetivos ou objetivos? Bom, falei demais. Eu gosto muito desse livro, eu acho um livro delicioso de se ler também, esse livro que a primeira vez que eu li, gostei bastante, achei delicioso, e agora que eu reli para fazer esse vídeo, especialmente agora, por causa desse evento que a Ana Federich vai fazer, também achei delicioso, é um desses livros, assim, como eu já disse, você sai do trabalho, você quer voltar a ler o livro, você quer chegar em casa logo para voltar a ler o livro, porque é uma delícia. E aqui, como eu falei, o livro vem acompanhado de um caderno de anexo que tem uma compilação de fotos das autoras abordadas, né? Narcisa Amália, Júlia Lopes de Almeida, Albertina Berta, um conto da Albertina Berta, algumas crônicas da Júlia Lopes de Almeida, recortes de publicações em jornal. Essas edições da Macabeia são lindíssimas, né? E aqui tá uma beleza realmente, essas reproduções. E não só, entrevistas concedidas pela Ana. E aqui, com relação à importância de se recuperar texto em geral de escritores, eu vou me fazer menção que é uma entrevista que a Ana concedeu
a Fundação Biblioteca Nacional, por ocasião do relançamento do livro Exaltação, da Bettina Berta, e ela foi perguntada qual a importância de recuperar esse texto hoje, né? E ela vai dizer, vou citar um trecho até longo: resgatar a memória, em particular nos campos da produção cultural, é uma das formas de desvelar pequenas ou grandes opressões, esquecimentos, exclusões, que tornam natural o que é arbitrário, porque o arbitrário é desconhecido. Esse me parece ser o caso da historiografia literária. Para além das disputas próprias a qualquer campo da produção cultural, em que autores, correntes e instituições lutam por espaço e poder, departamentos universitários são sempre bons exemplos, o alijamento da literatura produzida por mulheres é um desses silenciamentos que operam a reprodução das desigualdades e dos papéis desiguais, no caso de gênero na literatura. Por isso, resgatar escritoras que se perderam na memória da literatura durante o processo de sedimentação do cânone literário atual é um movimento importante, tanto no campo da história literária quanto no campo da luta política. Esse movimento, me parece, é parte de um movimento mais abrangente da luta por reconhecimento de grupos, setores e histórias, que é parte da nova institucionalidade democrática brasileira. O trabalho de recuperação da literatura produzida por mulheres é um trabalho que só pode ser coletivo, e aqui eu sublinho, só pode ser coletivo, não é uma pessoa, não é um evento, não é um grupo, é um trabalho coletivo, de compartilhar, de muita coisa compartilhada, de cooperação. Só pode ser coletivo e, na medida em que ganhe fôlego, permite repensar nossa história e nossa história literária. E aí ela continua. Enfim, eu deixo vocês com essas palavras da Ana. Recomendo muitíssimo a leitura desse livro e recomendo muitíssimo também que vocês participem do evento que ela vai realizar sobre a Narcisa Amari. É isso, falei demais, espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo livro, no próximo vídeo.